Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre metas literárias. Final de ano vai chegando, esse vídeo tá saindo quase no apagar das luzes de 2018 e é nesse momento, na verdade desde o início de dezembro no meu caso, que a gente para pra ver nossas metas literárias e ver como ela desandou, como os livros que você pensava que ia ler no início do ano, você não leu. E nesse momento você também se pergunta quando foi que tudo começou a dar errado, quando foi que as coisas começaram a desandar e você nem percebeu. Eu sei que muitas pessoas fazem uma meta anual de quantidade de livros, mas até esse ano eu sempre fiz meta anual pensando nos livros que eu quero ler, os livros que estão mais encalhados, etc. Assim, eu vou encaixando esses livros na meta até atingir uma quantidade que eu acho que eu vou conseguir ler ao longo do ano. Só que geralmente essas metas não dão certo. Os livros que eu achava que ia conseguir ler não li, e os livros que eu pensava que eu nem ia tocar, eu terminei. E agora que eu vou falar pra vocês como eu monto as minhas metas literárias mais ou menos. Eu geralmente separo em meta anual, como já falei aqui. Separo alguns títulos que eu acho que eu vou ler ao longo do ano. Depois eu separo na meta mensal. Se o mês tem algum desafio literário ou algum tema ou uma data específica, eu encaixo leituras que combinem com aquele mês. E depois eu separo em metas diárias, quantas páginas eu quero ler de tal livro naquele dia, e é assim que as minhas metas de livros funcionam. Agora, o que acontece quando eu não consigo cumprir essas metas? Eu quebro tudo. Mentira. Eu não sou uma pessoa que perde a cabeça quando não segue a meta à risca. Eu tô sempre mudando e eu acho ok essas mudanças. Isso não abala tanto a minha estrutura, mas existem diferentes níveis. Por exemplo, a meta anual, quando eu mexo nela, eu não me irrito tanto, ou se eu deixo de cumprir algumas leituras, eu não fico assim tão chateado pelos livros específicos que eu tô lendo, mas eu fico chateado quando eu não consigo bater a meta de quantidade de livros. Ainda estou tentando me desprender um pouco disso. A meta mensal eu também não fico muito irritado quando eu não consigo bater, se eu deixo algum livro de fora, se eu não conseguir concluir leituras, que quem acompanha o canal sabe que isso acontece muito, ou se eu inserir algum outro livro no meio do mês porque tava afim. Mas uma meta que me deixa muito irritado se eu não consigo cumprir é a meta diária de leitura. Óbvio que eu sei que eu não consigo ler todos os dias, mas o que me deixa irritado é saber que num tal dia eu vou conseguir separar um tempo pra ler 50 páginas, porque tarefas foram surgindo, eu tenho que fazer outras coisas e no final do dia eu não consigo ler nada. E isso me deixa muito irritado, porque aquele era meu momento de prazer e eu não tive esse momento no dia, mas acontece também, fazer o quê? Só ficar irritado não vai adiantar. Bola pra frente, dia seguinte tá aí e a gente consegue recuperar essa meta. E já deixa aqui nos comentários como é que funciona o seu planejamento de leituras, que eu quero muito saber. E uma coisa que pra quem já conhece o canal há um tempo sabe que eu tenho é um ritmo de leitura muito devagar. Eu sei que muitas pessoas acabam ficando impressionadas com a quantidade de livros que eu leio. Muitas pessoas falam como você consegue ler tanto. E assim, gente, eu sei que a quantidade de leituras que eu leio é muito acima do que a maioria das pessoas leem, mas por causa do meu ritmo de leitura eu tô muito abaixo do que você encontra por aqui no BookTube. Muita gente que tá nesse nicho de falar sobre livros no YouTube, ler muitos livros, às vezes 8 por mês, 100 livros por ano, 80, e eu não consigo bater essa meta. Eu sei que fazendo faculdade, levando a vida que eu levo e tendo o meu ritmo de leitura, chegar nessa meta é algo muito difícil. Eu teria que abrir mão de muita coisa que eu sei que eu não estou disposto a abrir mão. Isso já me frustrou bastante ao longo da minha vida. Saber que eu não vou conseguir ter o ritmo de leitura que outras pessoas conseguem. Por exemplo, o Lucas tem um ritmo de leitura muito bom. Ele pega um livro e quando ele quer, ele acaba o livro no mesmo dia. Comigo as coisas já funcionam muito diferente. Até quando a gente tá lendo Buddy Read, a quantidade de páginas que ele lê em uma hora, por exemplo, eu leio, sei lá, em 1h30. Tem uma diferença de tempo porque eu leio mais devagar. Não sei por que isso, não sei se é porque eu confundo muitas palavras, porque eu levo um tempo pra tentar imaginar aquela cena, pra essa cena fixar na minha memória. E deixar essa minha frustração de lado foi algo que eu levei muito tempo pra conseguir. Um sentimento básico que constitui todo leitor é: eu quero ler todos os livros do mundo. E quando você pensa que você não vai conseguir ler todos os livros do mundo, e você para pra pensar, tá, quero ler 1000 livros, 3000 livros, e você tem que encaixar aquelas leituras, você quer ler o máximo que você pode, e a quantidade vai importar pra você nesse momento, só que as coisas não são bem assim. Isso atrapalha muito a sua vida, isso atrapalha muito o seu desenvolvimento. A questão básica é que você tem que saber se respeitar. Respeitar o seu ritmo de leitura, respeitar os seus momentos e ler por prazer. Ano passado, por exemplo, eu consegui ler 60 livros, o que significa 5 livros por mês. E eu pensei, se ano passado eu consegui bater essa meta, este ano eu vou conseguir superar essa meta. E não foi bem isso que aconteceu. Eu acho que eu vou fechar o ano com 48 livros, que se eu não me engano dá 4 livros por mês. E sim, eu não vou negar pra vocês que isso foi me frustrando ao longo do ano, ver que eu não ia conseguir bater essa meta e que eu estava lendo pouco. E eu sei que 48 livros é uma meta muito grande, eu não estou querendo parecer pretencioso aqui pra vocês, gente. Eu sou uma pessoa que fui criado lendo livros, só que eu não lia muitos livros, não. Na minha infância eu lia 3, 4 livros por ano. Na minha adolescência também foi isso. E quando eu tava na escola, o ano que eu mais li foi em 2011, eu li 7 livros. E eu lembro de ficar, caramba, eu li 7 livros esse ano. A maioria dos meus amigos não liam nada. Na verdade, ninguém na minha sala lia muita coisa,
só lia os livros obrigatórios da escola, mas a gente saía bastante, o nosso foco era viver aqueles momentos e eu não me arrependo nem um pouco de ter deixado livros de lado pra viver os momentos. É óbvio que eu poderia ter botado a leitura como prioridade, mas foi em 2012 que eu realmente descobri o gosto da leitura, que eu terminei livros querendo mais, querendo ler tudo que tem no mundo. Foi aí que bateu aquele sentimento de eu preciso de todos os livros do mundo, ler o máximo que eu conseguir. Em 2012 eu acho que eu li 20 livros e eu fiquei, caramba, 20 livros, pelo amor de Deus, eu nunca li tudo isso. E eu lembro que isso aconteceu exatamente depois de Game of Thrones. Eu já tinha lido livros ótimos na minha vida até aquele momento, mas que eu achava que ficava preso naquele universo e que não existiam outros assim. Quando eu peguei Guerra dos Tronos e li, terminei e devorei, eu queria ler tudo, então foi ali que eu consegui ler 20 livros no ano, e daí a meta foi só crescendo, só aumentando, eu vendo que eu podia botar a leitura como prioridade na minha vida e que isso é o máximo pra você conseguir ler bastante. E isso vai se tornando um hábito, como eu falei pra vocês. Eu comecei lendo 4 livros no ano, depois 7, depois 20, depois 30, 40, até chegar a 60 livros no ano, porque eu coloquei a leitura como prioridade. Eu, por exemplo, fui vendo que havia momentos na minha vida que eu podia encaixar leituras ao invés de ficar olhando pro teto, ao invés de ficar fazendo nada. Aí eu comecei a ler livros. Dali eu fui vendo outros momentos em que eu tava fazendo outras coisas que não tinha tanta necessidade, como rolar o feed de notícia pela 5ª vez. Em vez de fazer isso, eu podia pegar um livro e ler. Eu já tinha visto o feed de notícia 2 vezes, então por que eu não pegava um livro nesse tempo em que as coisas não estavam sendo atualizadas? Então fui encaixando leituras nesse momento, e assim que foi crescendo o meu ritmo de leitura, a quantidade de livros que eu leio. Aí entramos nesse problema. Se ano passado eu consegui botar a leitura como prioridade, por que esse ano eu não consegui? Porque esse ano aconteceram muitas coisas. A gente se mudou, a gente foi pra Bienal, enfim, várias coisas que a gente tinha que escolher entre viver aquele momento ou ler livros. Eu acho que a leitura traz uma experiência única, você consegue viajar pra vários lugares, ler por entretenimento é uma coisa maravilhosa e que eu recomendo pra todo mundo, mas eu também recomendo que a vida ela precisa ser vivida. Não adianta você viver tudo que aqueles personagens viveram, é importante você viver e compartilhar as experiências daqueles outros personagens e como aquilo afetou a sua vida. A vida de leitor acaba sendo uma vida solitária se você vai focar somente no livro. Eu acho que tudo depende muito de uma balança de equilíbrio. Se você tá saindo demais, você pode parar um pouco pra ler livro. Se você tá lendo demais, você pode parar um pouco pra sair. Eu acho que é assim que eu aplico na minha vida, não significa que você tem que aplicar na sua, pelo amor de Deus. Mas é assim que eu aplico na minha vida, as coisas equilibradas funcionam muito mais. Porque, querendo ou não, eu sou o tipo de pessoa que quando eu tô saindo muito, eu tô assistindo muito filme, eu tô assistindo muita série, eu paro pra pensar quantos livros eu poderia estar lendo nesse momento. E isso é uma coisa que me deixa frustrado, porque também quando eu tô lendo demais, eu penso quantos filmes eu poderia ter assistido, sabe? É uma coisa bem doida, porque eu também gosto de assistir filmes. Então, é saber equilibrar e balançar. Nem sempre eu sei, nem sempre eu consigo, mas tamo aí tentando. Em suma, em resumo da ópera, o que eu quero dizer com isso tudo é: leia livros enquanto eles te dão prazer. Leia livro quando você estiver com vontade. Se você não estiver com vontade e você não for bater a sua meta, não tem problema. Não importa que ao invés de ler 60 livros, você vai ler só 10 esse ano. O que importa é que você tira momentos da sua vida pra você poder ler, pra você sentir o prazer pela leitura, pra você conseguir se aliviar, pra você conseguir se transportar. Não adianta nada você ficar forçando uma leitura e ela não está fluindo, e você falar, caramba, eu li 60 livros, não lembro de nenhuma história porque foram indiferentes pra mim, porque minha cabeça não estava focada na leitura. Gente, sério, para de ler, vai viver, vai jogar videogame, vai assistir filme, vai pra praia, vai fazer uma trilha, vai pro shopping, vai... sei lá, qualquer coisa, vai sair pro bar, faz qualquer coisa que você tiver afim, porque você precisa aprender a se respeitar, você precisa respeitar aquele seu momento. Se não foi um ano que você não conseguiu ler sua meta de leitura e ficou abaixo, ou bem abaixo, tá beleza. Se você conseguiu bater a sua meta, ultrapassar, uhul, parabéns pra você, mas não significa que essa pessoa é melhor, ou ela vai ser mais culta, ou ela vai ser mais inteligente porque ela conseguiu ler mais livros. Tem tanta gente que fica lendo 100 livros por ano e fica falando tanta asneira, tanta bobagem, porque vive na sua bolha e não consegue olhar para o mundo além do seu próprio umbigo, e você se pergunta de que adianta ler 100 livros se o que tá importando para você é somente seu umbigo e não a pluralidade do país, sabe? A pessoa, mesmo conhecendo tantas histórias, tantos personagens, tantas vidas, ela não consegue pensar em nenhuma além da sua. Então, quantidade de livros não significa que uma pessoa é mais inteligente que a outra ou é melhor que a outra. E na minha opinião, a qualidade de leitura importa muito mais que a quantidade. Então a questão principal é ler por prazer. É essa que define a máxima. Enquanto você está lendo porque você tá gostando daquele sentimento, que tá te fazendo bem, vale a pena. Quando você tá se forçando, quando você acha que você precisa ler muito pra se tornar uma pessoa melhor, não é prazeroso. Então dá um pause. Você estar bem com a vida vai te fazer uma pessoa melhor, independente da quantidade de livros que você leia ao ano. E eu gosto de pensar que metas literárias são feitas pra ajudar a gente a se organizar, pra se desafiar. Eu adoro quando surgem desafios pra gente poder encaixar leituras, mas eu preciso focar que aquilo dali é pra me ajudar na organização, e que se eu não conseguir bater
bater aquela meta, se eu não conseguir cumprir, se eu passar bem longe, tá tudo bem, tá tudo ok, vida que segue. A gente precisa desse momento pra nós mesmos. E eu acho que é isso tudo que eu queria falar pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Não esquece de comentar o que são metas literárias pra você. Lembre-se, a quantidade de livros que você leu não importa. Se você leu 10 livros esse ano, se você leu 5 livros esse ano, tá tudo bem. Vai ter um ano que, se você quiser, se você tiver afim, você vai conseguir ler 60 livros, 100 livros e vida que segue. Então se inscreve no canal se você não for inscrito. A gente já está chegando ao fim do ano e eu gostei muito de ter passado o ano todo com vocês. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra todos vocês inscritos e não inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.